Meu amado, minha amada, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Pastor Paulo Cruz aqui te convidando para mais um tempo de adoração e de oração. Olha, Deus tem muito para fazer na tua vida, mas você precisa de afastar o pecado da tua vida. A ministração de hoje que eu quero que você escute, quero que você participe, quero que você adore a Deus ouvindo essa ministração. Deus vai transformar a tua vida. Deus vai apagar os pecados da sua vida. Deus vai fazer com que todo pecado saia da tua vida. Mas, meu amado, para isso você precisa de estar na presença dEle. Por isso, em nome de Yeshua, ouça essa ministração. Adore a Deus conosco. Clame a Deus conosco. Ore conosco. E esteja na presença do Senhor. Porque você vai viver algo que você nunca viveu na tua vida até hoje. Amém? Então vem orar comigo. Vamos adorar ao Senhor? Então adore ao Senhor e ouça a ministração. Mas não é só ouvir a ministração, é viver a ministração. Porque Deus vai perdoar os teus pecados pelo amor que Ele tem pela tua vida. Amém? Então vamos lá, vem comigo. Toma eles nas tuas mãos e os abençoa. A nossa família da fé, Pai. Aqueles que moram em outros lugares, outros países, outras cidades, vilarejos, lugares distantes, Pai. Aqueles que não são irmãos em sangue, mas são irmãos na fé, Senhor. Amam, te adoram, Pai. Louvam, Senhor. Oram dia e noite, incessantemente, para que as tuas bênçãos e a tua graça esteja sobre eles. Senhor, toma a família de cada um deles e os abençoa. Abençoa, Senhor, cada familiar. E dá a ele, Senhor, a tua prosperidade. Traz para a ti, Senhor, aqueles que se desgarraram, aqueles que não te conhecem, aqueles que estão distantes. Que todos estejam envolvidos pelo teu amor. Senhor, que a tua palavra seja ministrada esta noite. Que a palavra que vai sair, Senhor, da minha boca não venha de mim, mas venha do teu altar. Que o sonho que o Senhor me deu seja a revelação da tua palavra para muitos em todas as partes do mundo. Eu profetizo, Pai, que esta palavra vai libertar, vai salvar e vai encontrar pessoas em todas as partes do mundo. E aquela igreja a qual o Senhor falou na palavra, são todas as igrejas juntas e unidas, porque a tua grande igreja, formada por várias e milhares e bilhões de pessoas, Senhor, que te adoram, que te louvam. Senhor, a tua unção, em nome do Senhor Jesus. Repreende todo valente, todo enviado de Satanás que quer se levantar contra esta palavra, contra a ministração. Nós o repreendemos em teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Amém? Capítulo 3, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Amém? Amém. Só até aí para a gente se assentar. O Senhor falou comigo em sonho hoje. E durante o sonho, a palavra que o Senhor deu, que o Senhor trouxe, o título é esse: vencer o pecado pelo amor. Amém. Glória a Deus. É vencer o pecado que espreita a nossa vida, que espreita a vida do ser humano, através do amor de Deus e através do amor que nós temos por Deus. Amém. Não é do amor que nós temos por nós, pelas pessoas, mas do amor que nós temos por Deus e do amor que Deus tem por nós. Amém. Através desse amor que nós vamos vencer o pecado. E o Senhor ainda me mostrou uma igreja grande, com muitas pessoas. Não tinha, era muita gente. E muita gente que precisava de entender o que é pecado. O que significa o pecado na vida das pessoas. Quais as consequências do pecado, quais os erros, quais as potencialidades que o pecado pode
trazer sobre a vida da pessoa para que a pessoa perca não só a bênção, mas que ela acabe perdendo até a salvação dela, por se entregar ao pecado. E aí, na ministração, no sonho, alguém se levantava no sonho e falava assim: olha, tem que ensinar para eles o que é o pecado. Tem que falar para eles o que é pecado. Tem que ensinar para eles o que é o pecado. E eu estou aqui, falando do pecado. Porque foi assim que Deus falou, que era para ensinar o que é o pecado. E que essa ministração encontre vidas em todas as partes do mundo. Porque é para as pessoas entenderem que o pecado pode matá-las, neste mundo e no vindouro. A diferença entre o certo e o errado e o sagrado de Deus. Nós temos que entender qual é a diferença entre o certo e o errado e aquilo que é o sagrado de Deus. Porque para o ser humano, o certo e o errado tem uma conotação, tem um sentido. E o sagrado de Deus tem outro sentido. Então nós temos que entender o que é o sagrado de Deus. E o que o pecado significa para Deus. E o que o pecado significa na nossa vida. As pessoas se acostumaram com seus próprios erros. As pessoas se acostumaram com seus próprios erros. As pessoas se acostumaram com os erros das outras pessoas também. Além de se acostumarem com seus próprios erros, começaram a andar tão perto de outras pessoas que começaram a se acostumar com os erros, com o pecado daquele que está do lado, com daqueles que estão à nossa volta. Chegando ao ponto de não saberem nem diferenciar o que é errado e o que é certo. Ah, mas será que ele matou? Mas será que ele matou porque estava certo? Será que ele estava enganado? Será que foi legítima defesa? Será que não foi? Será que era errado matar? Será que não era? Será que era certo ele roubar porque roubaram dele? Será que isso que ele fez é errado? Será que aquilo que fez é certo? Oh, mas ele respondeu para o pai, respondeu para a mãe, brigou com o pai, brigou com a mãe. Mas por que o pai provocou? Mas o que a palavra diz? A palavra diz, ela diz honrai pai e mãe. Será que o senso comum está tão comum que está transformando aquilo que era errado em certo e aquilo que era certo em errado? Os valores estão se invertendo porque as pessoas estão deixando de viver aquilo que é de Deus? Mas de uma coisa eu sei: errado é errado. E que roubar é errado. E que adulterar é errado. E que desrespeitar pai e mãe é errado. E que ir contra uma autoridade estabelecida por Deus é errado. Todas essas coisas é certo. É certeza que isso é errado. É certo que isso é errado. Que nós temos que entender o que é pecado. Pecado é cometer um erro. Pecado é ir contra a lei. Nós lemos, é ir contra a lei. Qual lei? A lei de Deus e a lei dos homens. Porque Deus estabeleceu as leis de Deus, mas deixou pessoas para que nós respeitássemos as leis feitas pelos homens. Que a própria palavra diz que toda autoridade só existe porque ela foi estabelecida por Deus. Foi permitida, no mínimo permitida por Deus. E tudo que fazemos contrário à vontade de Deus continua sendo errado. Continua sendo pecado. O adultério é pecado desde o início dos tempos. Agora o pessoal fala que agora pode casar e divorciar no dia seguinte, casa num dia, divorcia no outro. Isso é errado, isso é pecado. Assumir um relacionamento e depois desassumir o relacionamento. Você constitui uma família e depois destrói a família que você acabou de construir. Você deixa os filhos para lá, deixa a esposa de lado e vira aquela bagunça. E a esposa deixa o marido. Vira uma bagunça, tudo isso é errado, errado continua sendo errado. As pessoas que não querem enxergar colocaram um óculos escuro, como se estivessem indo para a praia para não ver o sol, e não querem ver a luz de Deus que ilumina e mostra o pecado. A luz de Deus aponta e mostra o pecado. E as pessoas não querem enxergar o pecado. Mesmo que para o entendimento comum já não seja mais pecado, para nós ainda deve ser pecado. Não pode mudar as coisas. Eu vou repetir o versículo que nós lemos. Em 1 João, capítulo 3, versículo 4, que diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei.
Então todo aquele que pratica o pecado, ele transgride a lei de Deus e ainda transgride a lei dos homens, porque a lei de Deus não vai contra a lei dos homens. E a lei dos homens, quase sempre, não infringe a lei de Deus. Porque quando Deus fala não roubarás, a lei dos homens também fala para não roubar. Quando a lei de Deus fala não matarás, a lei dos homens fala para também não matar. Tudo bem que a lei dos homens coloca algumas atenuantes que falam, não, mas se for em legítima defesa, alguma coisa assim, modifica as penas, não adulterarás, a lei dos homens, ela não permite o adultério, mas ela também não condena mais. Hoje em dia já não condena mais. Então, quem transgride a lei, de fato, o pecado é a transgressão. Então, se a pessoa transgrediu a lei, seja de Deus, seja dos homens, ele pecou. Ah, mas ele foi lá, fez uma dívida, comprou um negócio, sabia que não tinha dinheiro para pagar e depois não pagou. É lógico que isso é pecado. Ele já sabia que ele não ia pagar. Ele já comprou com a intenção de não pagar, porque ele sabia que ele não tinha para pagar. Ah, mas eu vou comprar porque pela fé não. Pela fé é outra coisa. Eu ter entendimento pela fé é uma coisa. É que Deus me fala, olha, vai porque eu estou à frente e eu vou te dar condições de pagar. Ou eu vou pagar para você. Mas Deus te fala. Agora você vai lá, a pessoa vai lá, não, eu comprei pela fé. Mas Deus fala, não, mas eu comprei pela fé porque eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Mas Deus não falou para você comprar. Você não tem dinheiro, você vai lá e compra. Sabendo que vai dever e agora está devendo, é pecado. Pede perdão, ajoelha no chão, joelho no chão e pede perdão. Rosto em terra. As pessoas nem até para orar, agora quer orar de queixo erguido, nariz em pé, não quer abaixar a cabeça para Deus em sinal de submissão. Tem coisas que às vezes eu vejo no muçulmano e falo, se eles fossem cristãos, eles seriam tão bons cristãos, tão bons filhos de Deus. Quando eles oram, eles ajoelham e rosto em terra, põe a cabeça no chão em submissão ao Deus deles. Se o cristão reconhecesse assim, Deus tivesse esse amor, esse respeito, ele entenderia do que eu estou falando. O que é certo é que, e o que é errado para o ser humano, o que é certo e o que é errado para o ser humano. Uma pergunta, o que é certo e o que é errado para o ser humano? Abra tua Bíblia em Tiago 4,17. O que é certo e o que é errado para o ser humano, para o homem, para a mulher, seja ele jovem, criança, adolescente, adulto, idoso, velho, tanto faz. Tiago 4, capítulo 4, versículo 17. A Bíblia diz assim, portanto, pensem nisto. Olha como ela fala. Portanto, pensem nisto. Ela não está falando para você ler. Pense nisso, meditar, pensar. Entender aquilo que você está lendo. É muito fácil chegar lá e ler. Portanto, pensem nisso. Continuar a leitura. Não. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ponto. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu sei que eu tenho que fazer algo correto e vou lá e faço errado, estou pecando. Ah, eu achei um dinheiro, o que eu tenho que fazer? Tem a pessoa ali, eu sei que é daquela pessoa, então eu vou entregar. Ou o camarada me deu o troco errado, vou devolver. É pecado. Está na minha mão. Pede perdão, se arrepende e pede perdão se você agiu diferente. Poxa, temos que ser pessoas, seres humanos inteligentes. E o inteligente é aquele que obedece a Deus, que reconhece Deus. Porque Deus, ele tem a inteligência suprema. Ele sabe todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Por isso ele fala, portanto, pensem nisto. Pensa. Começa a raciocinar cada vez que você tomar uma atitude. Cada vez que for praticar alguma coisa. Então uma dúvida, não é de Deus. Está em dúvida, não é de Deus. Faço isso? Primeira pergunta, o que Jesus faria? Essa é uma pergunta que eu sempre gostei de fazer. O que Jesus faria? Se Jesus não faria, não faça. Se a resposta é Jesus não faria, então não faça. Mas Jesus ia por aqui? Não, então também não vou. Jesus ia por lá? Ia, então vou por lá. Por quê? Porque eu tenho que caminhar segundo a vontade de Deus. Eu não tenho que caminhar como os homens caminham. Eu não tenho que ir pelo senso comum. O senso comum
ele é a prática das pessoas no seu dia a dia, sem só porque um fez, depois o outro fez e o outro fez, parece comum para todo mundo. Então, nós não temos que ser assim, nós temos que ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, filhos de Deus. Filhos. Tiago, ainda nesse mesmo texto, diz assim: quem sabe que deve fazer? Quer dizer, se eu sei, ele fala, se a pessoa sabe que ela deve fazer, por que ela vai fazer errado? Se ela já sabe o certo. Eu já sei o certo. Eu já sei que eu não posso andar por esse caminho. Por que eu vou insistir em andar por esse caminho? Se eu não sei, eu vou perguntar para Deus. E se eu continuar em dúvida, eu vou continuar perguntando. Mas se eu tomar o caminho errado, eu tomei porque eu não sabia. Agora, se eu já sei, Deus falou, não vai por esse caminho, por que eu vou ir? Porque eu quero pecar, porque eu quero errar? Se o camarada vai para o caminho do adultério, sabe que não é para adulterar, ele vai continuar no adultério, sabe que o adultério é pecado, e depois vai reclamar de Deus, pô Deus, olha, minha vida está bagunçada. Está bagunçada é porque você é um cabeção, foi pelo caminho errado, eu falei para não ir. Você sabe, a Bíblia diz, está escrito. 4, Não tem. Então lê aí, por favor, o 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Amém. Tá vendo? Se eu vou por aquilo que os homens, o ser humano, tem como senso comum, tem como conselho comum, eu viver pela cabeça do ser humano, eu vou morrer como todo ser humano. Mas se eu viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, eu vou ter uma vida diferente. Então nós temos que reconhecer o pecado. Entender que Deus não tem parte com o pecado. Seja ele considerado pequeno, seja ele considerado grande. Seja o pegar uma bala no baleiro sem pagar, ou seja o assassinato de uma pessoa. São pecados aos nossos olhos diferentes, mas é um pecado, é um erro. Eu poderia evitar tanto um como poderia evitar o outro. Então fiz de sã consciência, então tenho que me arrepender dos meus erros. Não podemos conviver com o pecado, de forma alguma. Seja qual for o grau do pecado, nós não podemos conviver com ele. Voltamos no que é senso comum, pois o ser humano não está totalmente pronto para decidir sempre o certo e do errado. O ser humano não está sempre pronto, sempre preparado para discernir o que é certo e o que é errado. Muitas vezes o ser humano se engana, fica sem parâmetro. Mas é aí que eu tenho que olhar para o céu e falar, Senhor, qual é o caminho? Eu não sei o que é certo, Deus. Eu não sei se eu vou por aqui. Eu não sei se eu vou por lá. Me dá um sinal, fala comigo. Põe a certeza no meu coração. Eu não quero errar, Senhor. E Deus vai dar a direção. Onde o ser humano sempre procura ver que o que ele quer é melhor para si mesmo. Isto é, está sempre se protegendo. Apesar de existir a lei, o ser humano insiste em desrespeitá-la a seu próprio favor. Porque o ser humano vai tentar usar a lei para favor dele. Vai falar, não, isso é assim, porque assim é bom para mim. Ele não vai falar para você, para ninguém. Ele vai falar, não, vamos fazer assim porque é bom. Porque está se protegendo. Eles fazem as leis para se autoprotegerem. As pessoas olham para a lei para proteger. Ah, não, mas essa lei aqui me dá um aumento de salário. Aquela tira, não, vou ficar com essa que me dá um aumento de salário. Oh, mas aquela protege o povo, aquela traz melhorias para a sociedade, melhoria na área da saúde, melhora isso. Ah, mas essa aqui aumenta o meu salário. Não, então eu vou por essa daqui, porque isso aqui é pessoal. O ser humano olha para aquilo que vai afetar a vida dele. E normalmente ele não olha para aquilo que afeta o contexto da sociedade. E isso também é pecado. Porque eu estou buscando o melhor para a minha vida em detrimento das outras pessoas. Se as outras pessoas vão ficar bem ou não, que se lasquem. O que interessa é minha barriga está cheia. E isso é pecado. Eu tenho que ser puro, tenho que ser reto, como diz a palavra do Senhor. Nesse ponto, o ser humano pensa que está no controle.
Quando ele chega nesse ponto, ele pensa até que ele já está no controle. Eu sou isso, eu estou no controle da minha vida. Eu estou no controle do meu trabalho. Eu estou no controle da minha casa. Estou no controle da minha família. Eu estou no controle do meu ministério. Eu estou no controle de tudo. Eu sou o cara. Ele começa a se achar que ele está controlando. Agora volta aí em Tiago 1, para você ver o que diz. Tiago 1. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Olha o que ele diz. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, lendo de novo. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal do desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. E isso confirma aquilo que nós estávamos falando, que as pessoas começam a viver achando que estão no controle do pecado, estão no controle das atitudes, que aquilo não é mais pecado, porque ela controla a vida, ela controla o destino, ela controla a situação, e aquele pecado que está no interior dela, o mau desejo dela, o mal está trazendo, o desejo, aflorando o desejo daquela pessoa, e ela começa a desejar cada vez mais aquilo que não é para ela desejar, e começa a ser arrastada. A pessoa começa a ser arrastada para o pecado. E cada vez mais ela se embrenha com o pecado, começa a se envolver mais com aquela situação do pecado, até o momento que ela não consegue mais sair. Ela começa a ver alguma coisa na televisão e aquilo ali começa a trazer sensualidade, começa a trazer situações e ela começa a se envolver com aquilo e ela fica curiosa, eu quero ver onde isso vai dar e ela começa a se envolver e se amarra no pecado. Enquanto o pecado não é consumado, ela não sai, não larga, porque está sendo arrastado pelo pecado. E quando ela se envolve plenamente com o pecado gera a morte na vida dela. Mata a fé, mata a esperança em Deus e por fim vai matar a salvação. Porque aqueles que estão no pecado vão perder a salvação. Se permanecerem no pecado, vai chegar um momento que eles vão falar, eu não quero mais Deus. Eu não quero mais a salvação de Deus. Porque eu prefiro esse negócio, eu prefiro esse pecado aqui, eu prefiro esse negócio aqui. Eu prefiro esses 20 minutos de pecado aqui, eu prefiro essa noitada de pecado aqui. E aí vão afastar Deus da vida deles e vão perder a salvação. Por isso o pecado gera a morte. E todos os que vão ouvir, todos que estão ouvindo a ministração, tem que entender que o pecado gera morte. Aonde você estiver, o pecado vai gerar morte na tua vida. Seja no alto, no mais alto, aqueles que têm as maiores condições financeiras e aquele que é o mais pobre. Seja quem for, o pecado vai gerar morte na tua vida. Então comece a visualizar a presença de Deus no teu dia a dia, nas tuas atitudes. Seja homem, mas haja como espírito de Deus na tua vida. Amém? O que é consagrado de Deus? O que é consagrado de Deus? O que é o sagrado de Deus? O que é o sagrado de Deus? Porque nós estamos falando de pecado, do erro, de andar errado, de andar no caminho errado. A Bíblia ainda diz, eu estava pensando, estava vendo uma ministração e estava lembrando de uma coisa que Jesus falou, que é muito difícil, vai ser muito mais difícil, quase que impossível, entrar um rico no reino de Deus. Era mais fácil passar o camelo no fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eu lembrando que o fundo da agulha é algo como se é uma abertura que tem entre as rochas, lá no lado de Israel, e naquela abertura ela aparece ali onde a gente coloca a linha da agulha, aquilo é o fundo da agulha.
E quando o camelo vai passar ali, a corcova dele bate em cima e não passa direito. Então o condutor tem que forçar o camelo para baixo para ele dobrar as patas dele, o joelho, e passar como se estivesse arrastado, agachando. E aí ele passa ali. E eu estava pensando, poxa Deus, mas tem tanto cristão rico. Será que vai ser tão difícil? E aí eu entendi, vai ser difícil para muitos sim. Que vão ter que ajoelhar, mas vão passar. Deus não disse, Jesus não disse que o rico não vai entrar no reino de Deus. Não foi isso que ele disse. Ele disse, você vai continuar rico. Só que você vai ter que dobrar os teus joelhos. Porque se você não dobrar os teus joelhos e reconhecer, você não vai passar pelo fundo da agulha. Porque ele é baixo. E o camelo tem que dobrar os joelhos. E todo rico vai ter que dobrar os joelhos para passar. E vai me encontrar do lado de lá. E vai ser salvo. E os pecados dele, ele vai ter que reconhecer. Quando ele dobrar os joelhos dele, ele vai ter que falar, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. E reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E aí os pecados vão ficar de um lado e ele vai passar para a salvação do outro lado. Assim somos nós. Temos que caminhar buscando a salvação. Porque o pobre já está ajoelhado. Não, ele não está ajoelhado não. O pobre é soberbo. O rico é soberbo, o pobre é soberbo, não tem nada a ver com ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro. Tem a ver com o coração do ser humano que olha para o pecado e não reconhece que o pecado está na vida dele. Ele acha que ele está no controle. Ou quando ele acha que ele não está no controle, que ele é um miserável, que ele é um desgraçado, que ele é não sei o quê. Ele fala, a culpa é de Deus que não olha para mim. A culpa é de Deus que me deixou nascer pobre. A culpa é de Deus que me fez nascer aleijado, sem uma perna, sem braço. A culpa é de Deus, a culpa é de alguém, nunca dele. Porque se ele crê em Deus, ele não precisa ter os dois braços nem as pernas. Ele vai ser uma pessoa de sucesso, porque Deus assim quer. Como nós já vimos testemunhos de pessoas que não têm nada, não têm os dois braços nem as duas pernas. Pregam a palavra. E são grandes homens de Deus, reconhecidos internacionalmente em todos os lugares do mundo, porque acreditam em Deus. Nós temos que ver e glorificam o nome de Deus. Porque quando foi perguntado para Jesus, por que aquele fulano nasce assim? Por que a enfermidade é assim com as pessoas? Jesus falou, olha, aí o cara ainda falou, foi porque o pai pecou, porque a mãe pecou? Jesus virou e falou, não foi porque nenhum pecou, nem porque ele pecou, mas a enfermidade veio para glorificar o nome de Deus. E a enfermidade vem para glorificar o nome de Deus na tua vida. A enfermidade vem para glorificar o nome de Deus na tua casa, na tua vida, na tua família. Onde quer que você esteja, recebe a cura do Senhor na tua vida. E seja curado. E olha, meu joelho estava doendo antes do culto, já está curado. Em nome de Jesus. Porque Deus tem poder para curar, poder para salvar. Deus não está no senso comum. Deus não é aquilo que as pessoas pensam. Deus não é aquilo que as pessoas acham. Deus é Deus. Deus não está no senso comum. Porque Deus não está preocupado em punir. Deus não está preocupado em fazer uma lei para punir as pessoas. Olha, você que cometeu um pecadinho assim, você vai ter tanto tempo de punição. Você vai ficar 30 dias no inferno. Você vai ficar 50 anos no inferno. Você foi condenado a 15 anos de inferno sem direito à liberdade provisória. Deus não está preocupado em punir ninguém. Mas Deus está preocupado em perdoar. A única preocupação que Deus tem é em perdoar o pecador. É derramar o perdão sobre todo pecador. Para a gente acabar. Palavra lá em João, livro de João 16. Livro de João, capítulo 16, versículo 8 e 9. Aleluia, Senhor. Que a Tua palavra continue transformando a nossa vida, Pai. Versículos 8 e 9. A palavra diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado,
porque os homens não creem em mim. João estava falando. Os homens não creem em mim. Mas quando Jesus vier, quando Deus voltar, quando Deus estiver entre nós, mas a gente não ora que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Se eu oro que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, o Espírito Santo já está aqui entre nós, está aqui, está na tua casa, está na tua família, está em todos os lugares. O Espírito Santo de Deus está aqui ao nosso redor, está dentro de nós. O Senhor Jesus está aqui ao nosso lado, o Senhor Jesus está na tua casa, o Senhor Jesus está no teu trabalho, o Senhor Jesus está aí onde você estiver, em todas as partes do mundo. Porque o pecado não pode ter parte com a tua vida. É tempo de pedir perdão. É tempo de se entregar na presença de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Chama que teu filho te escuta, que teu filho te ouve. É tempo de pedir perdão. E não é, não é analisar: meu pecado foi grande, meu pecado foi pequeno. Não. É tempo de pedir perdão. E Deus vai tocar no teu interior e vai te mostrar, vai falar: olha, você pecou nisso. Isso que você fez foi pecado, foi errado. Mas eu não vou te condenar porque eu sou teu pai, eu sou teu Deus. Eu sou aquele que foi na cruz e olha, recebeu os pregos nas mãos. Recebeu uma lança do lado. Eu sou aquele que sofreu por você, mas para que você fosse perdoado. Não para que você ficasse aí com pena de mim que eu estou lá crucificado. Que nem muita gente assiste o filme e fala: ai, coitadinho desse Jesus. Jesus não quer que ninguém olhe para ele com dó, que ache que ele foi um coitadinho. E Yeshua não foi coitadinho, mas ele subiu na cruz para que todos fossem salvos. Apesar de todo sofrimento, de toda dor, até do choro, Jesus estava feliz porque ele estava salvando toda a humanidade. Ele estava morrendo por todos, pelo justo e pelo injusto. Só que agora depende da gente, de pedir perdão para Deus. Amém. E em nome de Yeshua, recebemos a salvação. Amém. Amém? Então feche os teus olhos agora. É momento de pedir perdão. Sei que nós já pedimos perdão, mas é momento de pedir perdão. É tempo de você ver ali aonde o pecado que você não entregou nas mãos de Deus. Amém. Aquilo que você fala: não, mas isso passa, isso não era pecado. Fecha os teus olhos e pede perdão. Porque se você errou, se Deus trouxe na tua mente é pecado, pede perdão. Por mais simples que pareça, peça perdão. Você aí na tua casa, você aí no teu trabalho, você aí no transporte, onde você estiver, feche os teus olhos agora e peça perdão para Deus. Aonde você estiver, saiba que Deus está do teu lado, está querendo ouvir o som da tua voz, está querendo ouvir o teu pedido de perdão. Se você puder, se ajoelhe, coloque teu rosto em terra e peça perdão. Fala: Senhor Deus, me perdoa, dá nome para o teu pecado, me perdoe pela sensualidade, me perdoe pela desobediência, me perdoe pelo roubo, pelo erro, pelo assassinato, seja pelo que for, pelo vício nas drogas. Me perdoa pela negligência. Peça perdão, dá nome para o teu pecado e fala: Deus, me perdoa. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso de ser perdoado. Eu quero viver a íntegra dessa ministração. Eu quero vencer, Pai, porque o teu amor está sobre a minha vida. Eu quero vencer porque eu te amo. Eu quero vencer porque tu és um Deus de amor e tu és o próprio amor. Por isso eu quero vencer o pecado, Pai. E quero ser sagrado, consagrado ao Senhor. Eu quero ter sagrada a minha casa sagrada, eu quero ter a minha vida sagrada, eu quero ter o meu trabalho sagrado, eu quero ter tudo consagrado ao Senhor, porque aquilo que é teu é sagrado, Senhor. Então que o meu trabalho seja teu, que a minha família seja tua, que a minha vida seja tua, que os meus filhos, que a minha esposa, que os nossos animais, que tudo que nós temos sejam teus, Pai. Mas me perdoa pelos meus pecados, me perdoa pelos meus erros. Eu não quero continuar errando. Eu sei que posso pecar novamente, mas Deus não deixa.
Me mostra o caminho de sair fora do pecado e de andar na tua maravilhosa luz. Porque eu entendo Jesus, eu entendo Yeshua, eu entendo o sacrifício, eu entendo a dor, eu entendo, Senhor, até o momento, Senhor, que Ele estava lá na cruz e que o sangue dele estava escorrendo. Eu entendo, Senhor. Eu entendo e peço perdão por todos os meus erros e todos os meus pecados. E te peço, Pai, perdão pelo pecado desse povo. E te peço que o Senhor esteja sobre a vida deles, mostrando para cada um deles aonde erraram, aonde pecaram. E que eles podem agora, nesse instante, entregar a vida em tuas mãos, entregar a vida ao Senhor em nome de Yeshua e serem salvos e terem os seus pecados perdoados, limpos, serão restaurados, Pai. Visita cada um agora onde quer que eles morem, onde quer que eles estejam, seja na Ásia, seja na África, seja na Oceania, nas Américas, na Europa, em todos os lugares, Pai. Nos polos, onde tiver uma pessoa, eu te peço, Deus, visita estas pessoas agora e leva o teu perdão, leva a tua cura, leva a tua ressurreição através do perdão e do teu amor, porque o teu amor está sobre cada filho, o teu amor está sobre cada casa. Senhor, escuta a nossa oração, escuta o nosso louvor, porque nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te adorar porque só aquele que não tem pecados pode te adorar. Só aquele, Senhor, que conhece o Deus do impossível, Pai. Só aquele que conhece o Deus do impossível pode ter os pecados perdoados, o seu corpo limpo e sarado, a sua família restaurada. Aquele que adulterava, que não adultere mais, Senhor. Aquele, Senhor, que roubava, que não roube mais, Deus. Aquele, Senhor, que mentia, que não minta mais, mas que esteja na tua presença. Pai, em nome de Jesus queremos te adorar, porque a tua voz nos encoraja a prosseguir, Senhor. Oh, Pai, tu diz que não, parece que uma lua vai cair, que não estou só, Pai. Não estou só, e não pode me mudar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Dessa me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua dessa me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Oh, Deus do impossível, perdoa os meus pecados. Deus do impossível, perdoa o nosso povo, Senhor. Faz o Deus do impossível, Pai. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Aleluia. Sei que não estou
Tu és o Deus do impossível, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o Deus do impossível, meu Pai. E nós declaramos, Senhor, que a Tua glória está aqui nesse lugar. Nós declaramos, Pai, que somos Teus filhos. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. E mesmo sabendo, Pai, que dos nossos pecados, mesmo tendo conhecimento de todos os nossos erros, o Senhor nos perdoa. O Senhor continua sendo o Deus do impossível da nossa vida. Pai, eu te peço que o Senhor esteja visitando todas as casas, todos os lares. Que nesse instante, Pai, o Senhor tome cada filho pelas mãos. Perdoa o pecado deles e dá a cada um deles uma semana abençoada. Uma semana cheia da Tua presença, cheia da Tua glória, cheia do Teu poder, cheia da Tua unção, cheia da manifestação do Teu Santo Espírito sobre a vida deles. Perdoa os pecados, leva o arrependimento ao coração de cada um, que eles sintam a Tua presença e que durante esta semana todos sejam tocados, cheios da Tua graça, da Tua glória e do Teu poder. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Yeshua. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus.